Eu queria convidar você para nós conversar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Meditar na palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Caso você não tiver a sua Bíblia, você vai acompanhar a projeção aqui, vai passar. Minha versão é a NAA, né? A Nova Almeida e atualizada. Salmo 27, a partir do versículo 4. Amém? Aqui vai dizer assim, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Vamos até o versículo 8. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? Eu quero falar nessa noite, né? O título da minha ministração nessa noite é Fascinados por Deus. Diga assim, fascinados por Deus. Eu quero conversar com você sobre isso. Você pode se perguntar o que significa fascinado. O que é ser fascinado? A palavra, ela significa, né, estar encantado, cativado, ou ter uma atração irresistível por alguém ou por algo. Isso é ser fascinado. É estar encantado, cativado, ter uma atração irresistível por alguém ou por algo. E aí eu quero conversar com você um pouco sobre, e exatamente é isso que a oração de Davi expressa. Uma pessoa fascinada por Deus. Ele está orando, a oração nesse salmo, ele está dizendo, uma coisa eu quero, uma coisa eu peço, uma coisa eu desejo. E o que é que ele está pedindo? O que é que ele está buscando? Uma coisa. Ele está dizendo que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor. Irmão, você sabe que tudo aquilo que é belo nos fascina. A beleza, ela nos fascina. Não é verdade? Tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é belo, irmão, você às vezes está caminhando, está ali que nem, né, o Du e a equipe lá, às vezes vão dar um pedal, né, de repente estão num lugar que vocês olham, nossa, que lugar bonito. E às vezes o cara até para tirar uma foto, porque quer registrar aquela beleza. A beleza, ela nos atrai. A beleza, ela atrai os teus olhos. A beleza, ela faz você ficar parado e contemplar. Às vezes, né, você está num lugar e vê um monumento, vê alguma coisa muito bonita construída, aquela beleza, aquela construção, aquilo atrai os teus olhos, aquela beleza chama a tua atenção, não é verdade? Então a beleza, irmão, é algo que nos atrai, e é isso que Davi está orando aqui nesse salmo. Ele está falando de uma beleza que atrai a sua atenção. Uma beleza que atrai os olhos de Davi. E é isso que ele quer. Eu quero estar no lugar onde eu possa contemplar a tua beleza. A tua beleza. E é muito interessante que esse é um salmo que expressa um profundo desejo do coração de Davi. Um desejo apenas que ele quer pedir e buscar. E essa ministração, ela nasceu inspirada numa canção do Alessandro Vilas Boas, Cristo.
né? Você que conhece essa canção, ela nasceu inspirada ali. É uma das canções que faz parte do meu devocional, está lá no modo repeat toda hora, porque eu gosto de ouvir essa canção. Cristo, do Alessandro Vilas Boas. E ali tem assim a frase, né? Assim, ó, se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios o teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios o teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, quero ver a beleza de Deus no Filho. Aí o refrão diz, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E no final ele diz, né, que Cristo é a beleza de Deus. Irmão, uma canção que ela está ali no meu coração, e ela me inspirou, e quando eu escutei ela pela primeira vez, ela me fez conectar com esse salmo. Fez conectar com esse salmo aqui, onde nós estamos falando da beleza do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um ano do alcançar, e tantas coisas a gente já falou sobre alcançar, mas talvez algo que nós ainda não estamos alcançando, é o que seria talvez o primeiro lugar que nós deveríamos. Que isso está totalmente alinhado ao primeiro e principal mandamento: amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e o nosso entendimento. Amar o Senhor. Uma pessoa fascinada por Deus é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Uma pessoa, um homem e uma mulher que é fascinado por Deus, é uma pessoa que essa oração faz sentido na vida dela. Quando você olha a vida do rei Davi, você pode pensar, é bom a gente lembrar uma coisa: quem compôs esse salmo foi um rei. Um rei. Irmão, um rei que você poderia até pensar assim, puxa, ele já poderia estar satisfeito com tantas vitórias, com tantas conquistas, com a sua fama, com tudo aquilo que alcançou no seu reinado. Davi foi um homem muito bem sucedido em todas essas coisas. Mas olha só o coração desse rei. É o coração de alguém que essas coisas, sabe, beleza, eu tenho, mas eu quero mais. Eu preciso mais. Ele quer alcançar algo mais profundo. Porque, irmãos, talvez muitos de nós já estaríamos satisfeitos, alcançando aquilo que talvez você está orando: uma casa, um carro, um trabalho bom, ganhar um bom salário. E talvez isso para você já estaria assim, ó, pronto, estou bem, não preciso de mais nada. Talvez você estaria satisfeito com tudo isso. Talvez a tua vida estando resolvida, você diz, pronto, já tenho o que eu quero. E você pararia a tua fé ali. Você pararia a tua busca ali. Você não ia buscar mais. Você não iria mais profundo. Talvez, se você ganhasse um salário um pouco melhor e ganhasse aquilo que você imagina na tua conta, você já estaria totalmente satisfeito. Você pararia a tua busca por ali. Pararia. Pronto, já alcancei o que eu queria. Mas com Davi não foi assim. Um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 13, 22, Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. E esse homem, o que mais ele poderia desejar? O que mais Davi, o que lhe faltava? O que mais ele poderia desejar? Tudo que a sua alma desejasse, ele tinha acesso. Deus deu a ele. Tudo que a sua alma desejasse. Imagina, irmão, pensa comigo. Um homem que tinha tudo que a sua alma desejasse na vida, Deus deu para ele. Imagina você ter tudo que a sua alma deseja. Tudo, pensa aí. O que a sua alma desejaria agora? Deus te dá acesso a tudo. Deus abrir as portas e você tem direito a tudo isso. Abre assim, ó. Era isso que Davi tinha, acesso. Ele era rei, o soberano da nação. Mas uma coisa ele queria. Uma coisa. Ele estava fascinado. Havia uma coisa na vida dele que o fascinava e que fazia ele
buscar todos os dias. E aqui vem uma pergunta para nós: o que é que te fascina? O que é que está fascinando você? O que é que atrai a tua atenção? O que tem atraído a tua atenção nesses dias? Delas? Maratonar séries? Seja lá o que for que está te fascinando, deixa eu te dizer algo: isso está te roubando da boa parte. Isso está roubando o teu coração. E eu não estou dizendo que isso é ilícito ou errado, mas eu quero que você medite sobre o que está te fascinando. Porque se a beleza de Deus ela não te fascina, se a presença de Deus ela não te fascina, você precisa corrigir essa rota. Porque, irmão, nós estávamos aqui no momento de adoração, no momento de louvor, cantando muitas coisas em direção ao Senhor. Mas o que nós temos que trazer à nossa realidade é se aquilo que cantamos está alinhado com aquilo que vivemos. Porque se eu canto uma canção, Yeshua, meu amado é o mais belo de milhares, não tem ninguém mais belo, mas só que isso não está condizendo com a minha vida, com a minha conduta, com a minha busca. A minha busca é qualquer outra beleza, menos a beleza de Deus. Qualquer outra beleza que fascina os meus olhos está roubando a minha atenção e está tirando os meus olhos de Jesus. Tirando os meus olhos de Jesus. O que é que fascina o teu coração? Porque o segredo de tamanho sucesso no reinado de Davi, podemos resumir isso em que Davi amava o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Você vê, irmão, Davi não era um homem perfeito. Davi não era um homem que fez tudo, ele cometeu pecados que estão explícitos, está escrito. Mas um homem que também sabia se arrepender. Um homem que sabia ser confrontado e corrigido. Quando ele pecou, quando Davi pecou, lá no Salmo 52, se eu não me engano, ele diz assim: contra ti somente eu pequei, só contra ti. Ele reconhece o seu pecado diante do Senhor, ele se arrepende. E Deus o perdoa e Deus o restaura. Porque Davi não estava correndo atrás da própria glória. O que ele verdadeiramente queria era que o Senhor se manifestasse no seu reino. Ele se colocava apenas como um súdito debaixo de um grande rei. Ele sabia se colocar no seu lugar. Diferente de Saul, Davi não deixou isso subir na cabeça. Davi disse assim: não retires de mim o teu espírito, não me afaste da tua presença. Davi estava mais preocupado com a presença do que com o seu cargo, do que com a sua posição. Isso é um homem fascinado pela beleza, fascinado em contemplar a beleza do Senhor. E é bom a gente saber que o próprio Deus, Ele está interessado em que nós busquemos a sua presença. Lá no versículo 8 desse salmo, diz: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi ouvia uma voz no seu coração. Olha, eu acho legal que ele escreve isso. Ao meu coração me ocorre. Davi ouvia uma voz do seu coração: busque a minha presença. Você ouve essa voz? Você escuta, você tem conseguido escutar essa voz te chamando? Busque a minha presença. E o que Davi faz? Eu busco a presença. Sabe, amados, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando a um lugar mais profundo nesses dias, de busca, de entrega, onde nós precisamos romper com a nossa mornidão espiritual.
Nós precisamos romper com a nossa mornidão espiritual, onde a gente sai satisfeito com qualquer coisa que acontece. E a gente vem num culto uma vez por semana, já está bom já, né? Não precisa mais, agora durante a semana eu tenho meus afazeres, eu tenho mais coisas para fazer. Às vezes a pessoa ela fica, irmão, satisfeita com um culto por semana, apenas vir à igreja no domingo e vir, que palavra, benção, culto abençoado, e daquilo não tem mais nada. Você já sai satisfeito com isso? Você está satisfeito apenas com o culto na semana? Você está satisfeito apenas com essa busca em vir na igreja? Sabe, irmão, isso é religiosidade. É religiosidade da nossa parte. Porque a gente acha que a gente vem para a igreja para bater cartão e dizer, pronto, já cumpri minha obrigação. E isso não é alinhado com uma pessoa que contempla a beleza de Deus. Uma pessoa que contempla a beleza de Deus, ela quer cada vez mais. Ela quer cada vez mais. Ela tem anseio. Assim como diz o Salmo, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. A minha alma tem sede. Irmão, você sente sede uma vez por semana? Levanta a mão quem toma água uma vez na semana. Uma vez só e não toma mais. Ninguém faz isso, né? Você toma água regularmente, não é verdade? Você sabia que a tua alma ela tem sede? E quando você sente vazio, irmão, tua alma está gritando por água. Faz chover. Preciso beber. Tua alma está seca. Irmão, a tua alma também tem sede. A tua alma também precisa beber. Nós cantamos, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Você tem sede, irmão? Sabe, esses dias eu fiquei indignado na frente da TV. Eu estava assistindo um jogo, final do Campeonato Paulista. Eu estava ali em casa assistindo, Eu comecei a ver, tipo assim, aquilo, só para dar contexto. Eu comecei a ver a torcida, A torcida, irmão, mas cantando com tanta energia e com tanta força. E eu parei na frente da tela, eu falei, meu Deus do céu. Olha só a intensidade dessas pessoas que estão cantando com tanta força para um time de futebol, estão soltando o rojão, estão fazendo uma festa. E quando a gente vem para a igreja, a gente, irmão, não consegue levantar a voz em adoração ao Senhor, porque às vezes está com preguiça. E aquilo começou, eu comecei a meditar naquilo. Sabe, você já viu um jogo de futebol, Você vê aquela torcida, irmão, fazendo o maior barulho para um jogo. E nós que estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, diante daquele que salvou a nossa alma, que nos libertou do inferno, estamos calados, estamos quietos, estamos indiferentes com aquilo que Ele fez. Irmãos, a igreja, você e eu, nós como igreja, fomos salvos para manifestar o poder de Deus aqui nessa terra. Se você está aqui numa igreja, irmão, você veio para cultuar Deus, e o teu corpo também expressa adoração. O teu corpo precisa expressar adoração. O teu corpo que foi criado por Deus precisa expressar adoração. Muitas vezes nós gastamos horas dos nossos dias ao nosso trabalho, nós nos dedicamos ao nosso trabalho e está certo. Mas quando vamos entregar a Deus um culto, entregamos um sacrifício de qualquer maneira. Não é um sacrifício vivo, não é um sacrifício santo e não é um sacrifício agradável a Deus. Irmão, deixa eu dizer algo, não é eu e nem o pastor Elton, a pastora Marli que estabelece o padrão do culto. Amém? Não somos nós que estabelecemos o padrão de culto. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse é o vosso culto racional. O teu corpo expressa culto. Se ajoelhar, levantar as mãos, dançar, bater palmas, tudo isso é expressão de adoração. O que o teu espírito está declarando, o que tua alma está declarando, isso se manifesta no corpo. Se você está alegre no teu espírito, o teu corpo também está alegre. Se você tem a alegria do Senhor dentro de você, o teu corpo também expressa alegria. Você não pode estar alegre por dentro e triste por fora. Não tem coerência. Você não pode, eu estou alegre aqui dentro, mas por fora está. Não, irmão, você expressa. Você expressa. Você que é um irmão e uma irmã fascinado por Deus. Irmão, isso faz parte do culto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque foi exatamente o que Davi fez. Davi nos dá um exemplo de um homem que usou todas as suas forças para adorar o Senhor. Todas as suas forças. E como é que nós devemos amar Deus? De todo o coração, com toda a nossa alma, com as forças. Força também, irmão, teu vigor, a tua atitude demonstra adoração. Em tudo que você faz, não só no culto. Você está lá no GC, você está lá trabalhando, você está em qualquer lugar. A tua atitude em qualquer lugar vai demonstrar adoração ao Senhor. Principalmente no teu trabalho. Porque se no nosso trabalho nós estamos sendo preguiçosos, nós não estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Isso, amados, tem que fazer a gente entender que quando Davi, tem uma história que está registrada lá em 2 Samuel capítulo 6. Eu não vou ler ela toda, vou pegar apenas alguns versículos aqui. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, vai contar a história de quando a arca de Deus, a arca vai sendo levada para Jerusalém. E essa história, ela conta para nós uma coisa. Davi, logo após ele ter assumido o reinado de Israel, uma das primeiras atitudes dele é o quê? Vou buscar a arca de Deus. Vou buscar a arca. Uma das primeiras atitudes que ele toma. Vou buscar a presença. Porque o que a arca significa? A arca representava a presença de Deus no meio do povo. E o que tinha acontecido com a arca? A arca, muitos anos atrás, ela havia sido levada, tomada pelos inimigos, numa batalha que Israel estava tendo com os filisteus. Nessa guerra, Israel tomou uma surra tão grande, que os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram. Só que os filisteus não conseguiram ficar com ela por muito tempo, porque Deus começou a trazer juízo sobre o povo. E Deus diz, manda essa arca embora, manda de volta para a terra deles. E aí, eu estou só resumindo bastante a história aqui, né? Você vai lendo isso na palavra lá, a partir de 1 Samuel, pode ver essa história. Capítulo 1. Então a arca, ela foi levada, foi tomada. E depois a arca volta, ela está lá na casa de um homem chamado Abinadab. E aí Davi, ele decide ir lá buscar a arca. Ele decide buscar. Ele chama os seus homens, convoca o povo, e ele vai. Ele pega a arca, o que ele faz? Ele coloca numa carroça. Carroça nova. Diga carroça nova. Ele colocou a arca numa carroça nova. Com com bois ali para puxar. Então ele botou a arca. O que é a arca? Irmão, a arca era uma caixa de madeira, mais ou menos de 1,10 m, 70 por 70, altura de 70, largura de 70 e 1,10 de comprimento. Mais ou menos uma caixinha. Nas extremidades dela tinham argolas e eram colocados varais, né? Tudo revestido com ouro. Tudo era revestido de ouro. Madeira de acácia, feito de madeira de acácia, e tudo revestido com ouro. Então essa era uma arca. Se você já não viu, né, como é que é, mais ou menos isso era uma arca. E aí essa arca estava nessa carroça, e estava lá Davi e todo o povo, fazendo festa. Adorando, louvando, e glória a Deus, vamos levar a arca de volta. De repente, nessa caminhada, nessa festa, nesse culto, os bois tropeçaram. Né? Já viu o boi tropeçar, né? Os bois tropeçaram, e aí tinha um homem chamado Uzá. Esse homem, ele foi dar uma ajudinha,
Foi apenas colocar a mão para segurar a arca para ela não cair. E no momento que ele coloca a mão na arca, o que acontece com esse homem? Ele morre imediatamente, por causa da sua irreverência. Ele morreu. Você imagina, irmão? Imagina o que está acontecendo. Da festa para um velório. De uma festa foi para um velório. Estava todo mundo celebrando, alegre, glória a Deus, vamos lá, é culto. E toda aquela alegria, daqui a pouco um homem morre no meio do culto. Uma pessoa morre no meio do culto. Você já viu uma história parecida com essa lá em Atos? Uma pessoa que morreu no meio do culto? Ananias e Safira. No meio de um avivamento, irmão. Eles também morreram no meio de um culto. Porque mentiram ao Espírito Santo. Mas voltando para a história. Esse homem morreu. E Davi, a Bíblia diz que Davi ficou com medo de Deus. Ficou com medo. O que ele fez daí? Ele pegou essa arca e disse assim: leve na casa de Obed-Edom, deixa ela lá. E aí essa arca ficou 3 meses na casa desse homem. E olha só o que diz o versículo 11 do capítulo 6, 2 Samuel 6:11. Assim a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Irmão, quando você anda na presença de Deus, quando você traz a presença de Deus para dentro da sua casa, você está entendendo isso? A arca, quando ela entrou na casa de um homem, a Bíblia diz que tudo foi abençoado. Tudo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante. Nós, muitas vezes, estamos correndo atrás de bênçãos. Eu preciso ser abençoado. Estamos correndo atrás de bênçãos. Irmão, você está correndo errado. Você não tem que correr atrás de bênçãos, porque a Bíblia não te ensina a correr atrás dela. Você não vê um versículo bíblico te ensinando a correr atrás de bênçãos. Você vê que Deus ensina que se você obedecer os mandamentos do Senhor e andar segundo os seus estatutos, as bênçãos te alcançarão. Então pare de correr atrás de bênção. Você tem que fazer o quê? Andar em obediência a Deus. Quando você obedece o Senhor e anda nos mandamentos do Senhor, a bênção ela te alcança, irmão. A bênção ela é mais rápida que você. Você não consegue fugir dela. A bênção ela te alcança. Assim como a bênção alcançou a casa de Obed-Edom. Você quer ser abençoado na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios? Quem quer? Irmão, você precisa trazer a arca para dentro da tua casa. Você precisa trazer a arca para dentro da tua empresa. Você precisa trazer a arca, a presença de Deus. É isso que você precisa para alcançar. A arca de Deus para dentro do teu GC. A presença de Deus no teu casamento. A presença de Deus na tua vida vai mudar a tua vida. Tem um momento que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença. É isso que traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, Davi ficou sabendo que a casa de Obed-Edom foi abençoada. Falaram para ele, ele entendeu, porque ele não tinha entendido a forma de trazer a arca. Você sabia que existe uma maneira de trazer a arca de Deus? Deus estabeleceu, que era por meio dos levitas. Deus diz: a tribo de Levi será responsável. Os levitas deveriam carregar a arca, como? Nos ombros. Bate a mão no teu ombro assim, ó. Aqui nos ombros, não é na carroça. Isso fala de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com a presença. Eu e você temos responsabilidade. Sabe por quê? Porque hoje você carrega a presença dentro de você. Quem aqui já é morada do Espírito Santo? Levanta a mão. Irmão, você é uma arca. Você é um templo, você é a morada de Deus. Você carrega a presença. Quem carrega a presença hoje somos nós, a igreja, o povo sacerdotal. Nós carregamos a presença. É uma responsabilidade. E uma carroça nova, irmão,
é você colocar a responsabilidade em cima de outras coisas, é terceirizar a nossa responsabilidade. A carroça nada mais é um carro onde o animal puxa e faz todo o trabalho e a gente não faz nada. A carroça, o bicho que está fazendo a força, é o animal que está fazendo a força, e nós estamos lá bem sentadinhos, né? Deus diz: não é assim. São os levitas, a tribo de Levi, o povo sacerdotal. Davi entendeu isso, ele chama os levitas, e agora ele faz do jeito certo. Ele bota os levitas para carregar a arca. E a Bíblia diz, né, pastor, que ele dá 6 passos. Então ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manda o povo parar e sacrifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manda o povo parar e sacrifica de novo. Mano, nós estamos falando de um cortejo. O pessoal estava indo a pé. Imagina quanto demorou essa caminhada. A cada 6 passos eles sacrificavam. E a Bíblia diz que com toda alegria Davi veio trazendo a arca do Senhor. Porque Davi aprendeu a maneira correta. Davi entendeu, Davi era um homem fascinado por Deus. E Davi, olha que interessante, Davi, lá na cidade de Davi, que é Jerusalém, ele armou uma tenda bem simples. Não era o tabernáculo de Moisés, era uma tenda, só para colocar a arca lá dentro. E daí Davi estabeleceu que todos os levitas começassem a louvar o Senhor continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Irmão, preste atenção, o ministério de louvor que não parava 1 minuto. Você imagina isso? Davi estabeleceu que toda a tribo de Levi, os que tocavam, ele estabeleceu um culto que não parava. Era 24 horas por dia, 7 dias por semana, de adoração e louvor, ao redor da presença. Irmão, pensa que loucura isso. Nós às vezes ficamos meia hora no louvor, já achamos muito, né? Meia hora, 2 horas numa vigília, ou numa escola de oração, né? Já achamos que é demais. Tu imagina passar 24 horas, irmão, adorando, e adorando, e adorando, e adorando, e adorando, e louvando. E ali o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a adoração não para. Davi estava copiando o céu. Davi estava copiando o céu. Davi entendeu, no céu a adoração não para. Irmão, se você não ama a presença de Deus, o que você quer fazer do céu? Se você não ama essa presença, o que é que você vai fazer lá? Porque lá a adoração não para, o louvor é contínuo. Abra comigo Apocalipse capítulo 4. Vem comigo, quem está entendendo? Irmão, eu oro para que um fogo se acenda no teu coração, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Temos que dar a resposta, não a mim. Para mim você tem que dar a resposta. Eu não preciso da tua resposta. Você tem que dar a resposta ao céu. Porque toda vez que o céu fala, o homem deve responder. Quando do céu fala, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Existe um homem que respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que esse homem é você? Será que essa mulher é você? Será que você nessa noite vai responder o céu? Vai responder o céu? Nós temos que dar resposta. Nós temos que dar. Apocalipse capítulo 4 vai dizer assim: o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, ele está lá como prisioneiro, e aí naquela ilha ele recebe revelações, ele recebe visões de Deus. Irmão, João, eu acho isso muito interessante. O apóstolo João viu toda a história antes de nós. O apóstolo João, ele viu tudo o que vai acontecer antes de nós, milhares de anos antes. Deus mostrou para ele. É por isso que Apocalipse não é um livro que você precisa ter medo de ler, porque é um livro que fala da vitória da igreja e da vitória do Cordeiro. O Senhor, o Cordeiro venceu, irmão. Já está tudo preparado, irmão. E aí depois que João escreve as 7 igrejas, ele acabou de falar da igreja de Laodiceia. Ele diz assim: depois dessas coisas, Apocalipse 4 versículo 1, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, aleluia,
E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta a falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém que estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo tinha um rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. O que eles faziam com o corpo? Se prostravam e colocavam as suas coroas no chão. No chão. Irmãos, nós precisamos entender o que é essa beleza. Nós precisamos entender o que é isso. Se isso não está te fascinando, irmão, essa visão que Deus está mostrando, Jesus está mostrando, e eles falam que os 24 se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aleluia, irmão. Irmão, é isso que Davi estava falando, a beleza. Você olha, João, o apóstolo João está tentando descrever da maneira mais exata que ele consegue. Ele está tendo uma visão, irmão, do trono de Deus. Ele está tendo uma visão da glória de Deus, irmão. Ele está tentando descrever para a gente o que ele viu. A gente gosta de cantar: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Aqui, ó, baseado nesse texto. Eles estão cantando, irmão, santo, santo. A Bíblia diz que eles não têm descanso de dia nem de noite. É uma adoração que não para nunca. E quando Isaías viu a glória do Senhor lá no capítulo 6, 800 anos antes dessa revelação, o que é que Isaías viu também? Eles cantando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Passou 800 anos até essa visão, e João está descrevendo que eles estão cantando a mesma coisa. Eles estão cantando a mesma coisa. Da visão de Isaías capítulo 6, a visão de Apocalipse capítulo 4, quando esses homens de Deus têm essa visão, eles escrevem que eles estão cantando exatamente a mesma coisa. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Mas você está cansado? Você está cansado para adorar a Deus? Ai, é muito trabalho, é muita coisa. Você está cansado? Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renovarão suas forças. Você precisa de força? Você precisa de força? Deus te dá força. Ai, eu estou cansado. Irmão, você precisa de força, Deus te dá. Talvez você só não está indo na fonte. Você só não está buscando. Porque Deus vai renovar suas forças nessa noite. Se você está cansado, se você está desanimado, irmão, aquele que espera vai renovar suas forças. E uma das coisas interessantes, irmãos, que depois que Davi morreu, se levantou o seu filho,
chamado Salomão. Davi, ele queria muito levantar um templo, né? Davi, ele queria muito levantar um templo ao Senhor, mas Deus disse assim: não, você não vai levantar esse templo para mim, vai ser o teu filho, que vai vir depois de você, o teu sucessor. E aí levanta Salomão. Salomão, ele constrói um templo maravilhoso, um templo glorioso, majestoso. Pensa num templo bonito, cheio de ouro, bem ornado, né? A beleza, o templo era muito bonito. Aquilo era o orgulho da nação. Aquele templo representava o orgulho da nação. Olha o nosso templo, que beleza desse templo. E o templo ele foi destruído algumas vezes. Mas eu acho interessante que Deus, Ele não tem saudade do tabernáculo de Moisés. Ele não tem saudade do templo de Salomão. Sabe de quem Deus sente saudade? Amós capítulo 9, versículo 11. De quem que Deus sente saudade? Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como nos dias da antiguidade. Deus está falando assim: eu quero isso de volta. Eu sinto saudade daquela tenda simples que Davi me armou. Eu sinto saudade daquela tenda. Por mais que Salomão fez um templo glorioso, magnífico, por mais que Moisés fez tudo o que Deus pediu, tudo certo, mas aqui Deus está falando: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que é que caiu, irmão, na tua vida? O que é que está caído na tua vida? O que é que está caído, que precisa ser restaurado? Deus quer restaurar esse tabernáculo. Deus quer restaurar um coração que seja fascinado por Deus. Deus quer restaurar esse primeiro amor. A Bíblia diz: lembra-te das primeiras obras e volte aonde que você caiu. Eu acho interessante que Moisés, ele também era um personagem que também foi fascinado pela glória de Deus. Moisés, ele lá em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, ele faz uma oração muito ousada diante de Deus, no versículo 7. Por aqui a gente vai encerrando. Êxodo capítulo 33, o versículo 7. Preste atenção. Porque Davi, irmãos, ele nos inspira a buscar a face de Deus. E aqui diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Diga assim: tenda do encontro. Irmão, Moisés tinha uma tenda. Imagina o povo de Israel todo acampado no deserto. Mas a Bíblia fala que Moisés queria ter um particular, uma intimidade. Ele pegava a sua tenda e levava ela para bem longe, para ter um lugar mais exclusivo com Deus. E esse era chamado a tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. Então Moisés disse:
Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: olha só esse pedido, peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e eu lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e eu o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Irmão, quando Moisés pede ao Senhor: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, esse é o pedido de um homem fascinado pela glória, pela beleza de Deus. Deus diz assim: olha, eu não vou poder mostrar a minha face, porque nenhum homem vai suportar a minha glória, mas eu vou colocar minha mão, você vai ficar aqui numa fenda, e quando eu passar, você vai ver minhas costas. Irmão, Moisés viu apenas as costas. Isso foi suficiente para que o seu rosto brilhasse intensamente. Ele viu as costas, a glória de Deus apenas por trás. Ele viu aquela glória, e a Bíblia diz que quando ele voltou ao arraial, o rosto dele brilhava, que o povo ficou com medo de Moisés. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo fala que nós não somos como Moisés, porque hoje nós o contemplamos como por espelho, e nós vemos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Sabe como você vai ser transformado? Quando você aprender a contemplar a glória de Deus. Quando você aprender a contemplar a beleza, você vai sendo transformado. Quando você aprender a contemplar a beleza, a glória, Senhor, mostra-me tua glória, eu quero ver tua glória. E quando você decidir por isso, irmão, você tem que estar disposto a entender que você será transformado para sempre. Teus olhos, irmãos, verão o Rei. Os teus olhos verão o Senhor.